Olá! Vamos começar a ver nesse vídeo uma das funcionalidades que mudou de patamar o CSS, que são as Media Queries. Vamos aplicar as regras para breakpoints diferentes e deixar a experiência em aparelhos com telas menores de primeira qualidade. Então vamos lá! Então vamos começar com a parte de responsividade. Vamos começar a tratar para as quebras de telas para a gente aí, né? Então vamos lá. Se eu clicando no botão direito, inspetor, inspect, vamos aqui para habilitar, né? Nossas dimensões aqui, nosso emulador de tela, e vamos escolher um tamanho aqui, né? E aí vamos sugerir a gente usar o mini, que é o tamanho do 768, que é esse daqui, ó, aqui pra gente. E aí esse daqui do 768, a gente vai começar a dar uma brincada para começar a entender como que funciona, como que a gente escreve código baseado em cada tamanho, tá? Então eu vou voltar aqui, vou vir aqui pro nosso código. E aí aqui a gente tem algumas formas de fazer isso, tá? Mas eu escolhi uma que é até indo um pouco mais de encontro sobre modularização no front-end, modularização de componentização, né? Aí a gente tem algumas pessoas que gostam até de colocar um style sheet novo aqui e colocar responsive, né? Responsive.css. E aqui põe todas as regras que vai sobrescrever as outras folhas, né? Eu tenho um jeito um pouco diferente assim, eu tenho um outro modo de ver. Eu acho que vale a pena a gente centralizar por os nossos blocos, né? Então, como a gente viu no primeiro vídeo, o CSS ele aplica o valor cascata, né? Então tudo que vem depois dele, ele vai sobrescrever o que vem mesmo qualquer regra de CSS acima, se os seus seletores tiverem o mesmo peso, né? Então, por exemplo, se eu escrever um header logo aqui, colocar um width de 500 pixels, por exemplo, e salvar, se eu vier aqui na nossa tela, a gente vai ver que o nosso elemento vai ficar com 500 pixels. Então ele adicionou o valor de 500 pixels para a gente, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Um escopo, né? Um escopo mesmo. Vou criar um escopo, né, de regras que vai respeitar aquele tamanho de tela. A gente vai utilizar o @media, tá? @media. E o media, geralmente a gente acaba trazendo a palavra reservada screen, porque a gente está falando que essa regra vai ser aplicada apenas na visualização visual de tela, né, de monitores. A gente tem por exemplo, outra forma de fazer, que é o media print, né? Que aí a gente consegue escrever regras CSS quando você dá Ctrl P, né? E aí aquela tela que vai ser impressa, você consegue customizar ela, estilizar ela específica para impressão. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando já a palavra media screen, né? E aqui adiciona mais um operador aqui de posição, que é o end. E aqui dentro eu vou colocar qual que é o tamanho do que eu quero da minha tela. Então eu vou falar que minha tela vai ter no máximo, né? Ela vai ter no máximo. Tá difícil hoje no teclado, gente. Vai ter no máximo 768 pixels, certo? Então eu vou abrir o escopo. Tudo que eu escrever dentro desse bloco, ela só vai ser aplicada se a minha tela tiver no máximo até 768 pixels. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar aqui o nosso seletor do elemento header. Eu vou pôr o header, vou abrir o escopo, vou colocar aquele background vermelhinho lá que a gente gosta. Então background red, vou vir aqui, lá tá. Agora nosso header, aqui ó, tá falando mid screen, ele adicionou aqui a regra pra gente, vermelho. Se eu subir um valor para o 769, olha o que acontece. Ele some e não é mais aplicado, porque ele não está batendo naquela regra, naquela condicional que a gente adicionou. Se eu descer mais uma vez 768, ele volta aqui falando para a gente, né, dando um match do tamanho da tela. Então, beleza. Então, agora que a gente sabe que a regra funciona, o que a gente quer fazer quando a gente estiver nessa visualização, né? Então, o que a gente vai colocar é que eu vou querer
um Justify Content Center, por exemplo. E não é mais o elemento que vai para os lados, né? Ele fica centralizado. Então, beleza. Mas se a gente lembrar lá no nosso projeto rodando, não era isso que a gente esperava, né? Que gostaria, na verdade, de mudar a direção dele, né? Colocar um Flex Direction para column. Vamos ver aqui agora. Então eu vou colocar aqui na minha tela e aí beleza. Agora sim. Agora, quando ele tiver esse tamanho, ele vai mudar a direção no meu flex, né? Da renderização dos meus componentes. Então, ele vai parar de renderizar em linha e vai começar a renderizar pra gente em coluna. Show! Já é uma boa parte do que a gente queria mesmo. Então beleza, o que mais que a gente quer fazer? A gente viu aqui, ó, que o logo ficou bem grudado, né? Com o nosso botão. Então vamos fazer um estilo pro logo. Vamos fazer aqui um header logo. E dentro dele eu vou colocar uma margem bottom. Vamos colocar o que? 16 pixels. E aqui ele deu, tá vendo? Deu o nosso estilinho. Só que, se a gente perceber aqui, ó, se eu vier aqui nele agora, aqui no nosso logo, aqui, a gente vai ver que ele está adicionando, né? Vamos vir aqui no computer de 16 pixels. Se eu subir um, vou continuar aqui no A, ele zero. Mas se a gente olhar visualmente, aqui está um errinho, né? E isso aqui foi uma falha que acabou passando pela gente na hora que a gente estava construindo o elemento, né? Esse daqui a gente vai ter que resolver esse bug fixinho aqui, ó, no nosso button. É só vir aqui no button, adicionar display e na verdade ele é um inline block. Na hora que a gente salvar, aqui, pode ver que agora sim ele vai dar o espaço certo até o comecinho ali do nosso link, né, do nosso botãozinho. E aqui fica ele. Beleza, então agora a gente já tem mais um dos resultados. Então o nosso header aqui já está na direção certa. Agora vamos diminuindo. Quando a gente diminui mais um, ó, perceba que o que acontece? Nossa nave, e ele não alinha, né? Ele não alinha os nossos elementos, porque o nave acaba indo para... Ele pega o bloco como um todo, porque ele é um elemento de bloco. A lista a mesma coisa. Então a gente vai ter que alinhar essa... E aqui, agora, a nossa lista começa a ficar na mesma linha. Então eu vou colocar aqui para ele, só que viu que ele encaixou quando a gente deu flex, tudo na mesma linha, né? Ele foi encaixando o tamanho dos nossos elementos. Então isso aqui a gente vai fazer um ajustezinho, porque a gente vai colocar ele aqui como... Aí, vou fazer um flex wrap, vou chamar de wrap, vou salvar, aqui ele já fica, e para finalizar eu vou fazer o justify items, desculpa, justify content, e aqui eu vou pôr ele como center. E aqui ele fica todo alinhadinho já acertando essa parte nossa da regra CSS na nossa navegação. Então, se a gente for agora diminuir um pouquinho mais, opa, desculpa gente, a gente precisa fazer os ajustes lá no nosso rodapé para tirar essa linha branca aqui, não fiquem incomodados. No final aqui, ó, a gente vai corrigir esse probleminha, mas aí agora, ó, ele vai ficar alinhado, passou da regra, continua na mesma linha. Bateu a regra de baixo, ele cai, se não couber mais no tamanho da tela, ali no final, ele vai quebrar de volta. E a parte legal é que ele funciona tanto aqui, né, para a nossa parte da nossa home, quanto ele funciona também para a nossa tela de contato. Aqui a gente faz a nossa primeira regra de responsividade, tratando pelo menos o nosso header aqui, né? O alinhamento tanto da nossa navegação quanto do nosso login aqui, usando o Flex e os Media Queries. Beleza? E aí, empolgou? Media Queries são mágicas. Aprendemos como criar um bloco de Media Query e como adicionar as regras dentro dela. A partir disso, criamos os estilos para o nosso cabeçalho em resoluções até 768 pixels. Na próxima aula, vamos tratar os estilos do layout, banner e também alguns outros breakpoints.